Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à solenidade de lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2026, 20 anos. Ouviremos agora o Dr. Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhoras e senhores, muito boa noite. Para minha alegria, inauguro as falas neste evento, que é o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2026, cumprimentando todos os presentes na pessoa do ministro Edson Fachin, todos já aqui nominados e os demais das demais senhoras e senhores, advogados, advogadas, magistrados, magistradas, membros do Ministério Público, senhores parlamentares, enfim, a sociedade brasileira aqui presente, sintam-se todos cumprimentados. Para mim é uma honra poder, em nome da advocacia brasileira, participar do lançamento da edição de 20 anos do Anuário da Justiça Brasil 26. E saúdo todos os representantes da Fundação Armando Álvares Penteado e da revista Conjur, na pessoa do querido Márcio Chaé, e toda a equipe que, ao longo de 2 décadas, transformou a obra em referência para quem deseja compreender o judiciário brasileiro com rigor. O anuário tornou-se memória viva, acompanhou mudanças constitucionais, reformas processuais, as decisões de magistrados e ministros e mostrou como o judiciário influencia a vida política e econômica do país. É um reflexo da justiça e, de certo modo, um espelho do próprio Brasil. Um país sem memória é um país sem futuro. Ao preservar a história do sistema de justiça, o anuário também projeta o nosso futuro institucional. Ao longo de suas 20 edições, a obra traduz um princípio constitucional que a advocacia conhece bem. Não há justiça sem instituições fortes e não há instituições fortes sem independência, sem responsabilidade compartilhada e sem diálogo permanente. A advocacia é peça indispensável nesse cenário. O anuário, ao tornar mais visível o papel da OAB em causas estruturantes, reforça a mensagem central. Judiciário forte exige uma advocacia respeitada, e não há advocacia respeitada sem prerrogativas garantidas e sigilo profissional preservado. Nesse sentido, as trajetórias do STF e da OAB se cruzam nesse compromisso, na busca por uma justiça acessível, transparente, legítima e atenta às demandas da sociedade. Espero que esta edição de 20 anos reafirme a justiça como patrimônio de todas e de todos nós. Muito obrigado e boa noite. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra e, ao mesmo tempo, uma alegria estarmos aqui juntos. Cumprimento de modo especial meus colegas de tribunal, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre Moraes, ministro Cristiano Zanin. Cumprimento o ministro Ricardo Lewandowski, que presidia esse tribunal quando, há praticamente 11 anos atrás, aqui entrei, portanto, cumprimento Sua Excelência. Há, na nossa companhia, tribunais superiores, ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Elizabeth, presidente do Superior Tribunal Militar. E aqui também está o sistema de justiça, está o Ministério Público, professor Dr. Paulo Goné Branco, aqui está a magistratura, doutora Vanessa Mateus, presidente da AMB, aqui está a Defensoria presente, a presidente Tarcisiane, que nos honra com a presença, e aqui está também, que me antecedeu nas palavras que vem de proferir, o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a briosa OAB. E também a presença sempre honrosa do Dr. Pablo Menezes, que nos acompanha, e o responsável por, ano a ano, termos um evento expressivo aqui, jornalista Márcio Chaé, que merece os nossos cumprimentos. Por isso, permito-me dizer que receber mais uma edição do Anuário da Justiça é algo, neste ano, muito especial, porque isso está a acontecer na semana em que se celebra o direito nacional da liberdade de imprensa, e é motivo de genuína satisfação
não apenas pela longevidade de uma publicação que se consolidou como referência no jornalismo jurídico brasileiro, mas também pelo que esta circunstância simboliza. A vitalidade de uma imprensa livre e independente é um dos mais eloquentes sinais de saúde democrática. E isso merece ser permanentemente lembrado. Cada geração tem o dever de reafirmá-la, protegê-la e transmiti-la às gerações que virão. Por essa razão, a existência de um veículo especializado na cobertura do sistema de justiça tem representado e representa uma dupla conquista. De um lado, porque amplia o acesso da sociedade a um universo marcado pela complexidade técnica, que é o que frequentemente ocorre, como vimos na sessão de hoje à tarde, em que um tema que chamou para si um conjunto de definições que reclamavam saberes interdisciplinares foi esgrimido no substancioso voto em curso de Sua Excelência, ministro Dias Toffoli. Mas, em segundo lugar, porque um veículo assim contribui para tornar as instituições mais transparentes, mais inteligíveis e mais responsáveis perante aqueles e aquelas em nome de quem exercem suas funções. O jornalismo jurídico de qualidade não é um mero observador da realidade institucional. Ele desempenha uma função pública, registra, analisa, contextualiza e, sobretudo, permite que a cidadania compreenda os mecanismos pelos quais a democracia constitucional se realiza no cotidiano. O Anuário da Justiça é, assim, expressão dessa vocação. Ao mapear as decisões, identificar tendências, revelar desafios e documentar a atuação dos diversos órgãos do sistema de justiça, esta publicação presta um serviço que transcende a simples informação. Ela contribui para a construção da memória institucional. Basta ver todos esses anos que nós aqui estamos e, portanto, é possível dizer que o anuário integra um acervo qualificado da memória institucional do sistema de justiça. Por isso, fiz questão de referir a todas as funções essenciais da justiça aqui presente. E, ao mesmo tempo, fortalece a cultura da prestação de contas, elemento indispensável a qualquer república digna desse nome. Essa reflexão conduz, naturalmente, a uma questão mais ampla. Afinal, qual é o papel que as instituições encarregadas de guardar a Constituição em tempos de crescente turbulência democrática devem exercer? Para isso, quem sabe seja um lugar comum dizer que vivemos uma época singular. É que em diferentes regiões do mundo, as democracias constitucionais atravessam verdadeiras tensões, períodos de prova, e, por isso, as instituições responsáveis por assegurar a separação dos poderes, a proteção dos direitos fundamentais e a limitação do exercício do poder são frequentemente questionadas por quem enxerga os freios constitucionais não como garantias da liberdade, mas como obstáculos à realização de projetos de poder. O Brasil não desconhece essa realidade. Nossa história recente demonstrou que a democracia não é um patrimônio adquirido de forma definitiva. Ela exige vigilância permanente, compromisso institucional e fidelidade aos valores inscritos na Constituição da República. Foi precisamente por conhecer as fragilidades da experiência democrática brasileira que, em 1987 e 88, a Assembleia Nacional Constituinte desenhou um sistema constitucional robusto, dotado de mecanismos capazes de proteger direitos e de preservar
o equilíbrio institucional. O Supremo Tribunal Federal faz parte dessa arquitetura. O Supremo Tribunal Federal, portanto, nasceu para ser uma instituição necessária. E assim, a Constituição de 88 foi elaborada por homens e mulheres que conheciam os riscos da concentração arbitrária do poder. Sabiam que os direitos proclamados em textos constitucionais podiam tornar-se promessas vazias quando não existe quem os faça valer. Por isso, conferiram ao Supremo a missão de guardar a Constituição e assegurar a sua efetividade. Essa tarefa, é preciso que se reconheça com tranquilidade e com serenidade, raramente é confortável. Uma Corte Constitucional não existe para navegar no conforto. Ela existe para guardar a Constituição, ainda que às vezes a contrapelo. Ela não existe para reproduzir as maiorias políticas do momento. A democracia contemporânea repousa justamente sobre essas duas dimensões inseparáveis. A dimensão majoritária, expressa pela soberania popular e pela representação política, e a dimensão constitucional, responsável por assegurar direitos, limitar o poder e preservar a igualdade de todos perante a lei. É nesse contexto que emerge a relevância da independência judicial, que não constitui privilégio da magistratura, eis que não se trata de uma garantia corporativa, é, na verdade, uma garantia da cidadania. Juízes e juízas, magistrados e magistradas, aqui no Supremo Tribunal Federal, magistrados e magistrada constitucional, independentes, são estes mesmos que decidem segundo a Constituição, segundo as leis, livres de constrangimentos políticos, econômicos, ideológicos ou circunstanciais. Essa independência existe para proteger cidadãs e cidadãos contra os excessos de poder, venha ele de onde vier. Por esta razão, a comunidade internacional, ao menos do meado do século pretérito para cá, e no Brasil, nesses últimos 40 anos, dialogando com o ambiente nacional, a comunidade internacional consolidou amplo consenso acerca da importância e da independência do Poder Judiciário. Mas, é claro, todos nós temos observado os desafios do nosso tempo corrente assumem novas formas. Em um mundo profundamente interconectado, campanhas de deslegitimação institucional, tentativas de constrangimento político e iniciativas destinadas a questionar em jurisdições estrangeiras atos regularmente praticados por autoridades nacionais podem produzir efeitos que ultrapassam fronteiras. E essa realidade exige atenção e reflexão cuidadosa de todos nós. A cooperação entre Estados democráticos é valor fundamental no mundo contemporâneo. Contudo, cooperação não se confunde com ingerência. O respeito recíproco entre nações pressupõe o reconhecimento da legitimidade de suas instituições constitucionais e da independência de seus órgãos jurisdicionais. E há um outro aspecto igualmente importante, e é por isso que iniciei esta pequena rememoração do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. É que, segundo compreendo, o exercício da jurisdição e o exercício do jornalismo compartilham responsabilidades comuns. Ambos são chamados a desempenhar sua missão sob pressão, e assim é mesmo nas democracias. Ambos dependem da credibilidade pública, e é bom que assim seja. Ambos atuam como mediadores indispensáveis da vida democrática. O juiz ou a juíza interpretam fatos à luz da Constituição e da lei. O jornalista interpreta fatos à luz do compromisso com a verdade,
com a ética profissional e com a responsabilidade pública. Nenhum nem outro criam realidade. Ambos procuram compreendê-la, explicá-la e apresentá-la à sociedade segundo critérios institucionais que lhes confere legitimidade. Por isso, não é coincidência que regimes autoritários ou regimes autoritários que pretendam se instalar frequentemente promovam desconfiança simultaneamente da imprensa livre e do judiciário independente. O ataque à liberdade de imprensa e o ataque à independência judicial são manifestações distintas, mas provêm de uma mesma tentação autocrática. E ainda há um desafio adicional. Vivemos essa época da colmeia digital, como escreveu Giuliano da Empoli, marcada esta época pela velocidade da informação, pela polarização política já calcificada e pela circulação massiva de desinformação. E é por isso que iniciativas como esta do Anuário da Justiça possuem significado que transcende esta solenidade de lançamento. Essas iniciativas ajudam efetivamente a que possamos cumprir a realidade que se nos apresentam e traduzir em iniciativas deste viés aquilo que temos de mais legítimo e mais verdadeiro a apresentar. O nosso trabalho de fidelidade à legalidade constitucional. Bem-haja o CONJUR, bem-hajam as instituições que promovem o anuário jurídico. E bem-haja o sistema de justiça brasileiro que, com nitidez, expõe o que pensa e se expõe ao mesmo tempo, participando da vida democrática nos limites de suas funções e de suas atribuições. Muito obrigado pela vossa atenção. Com a palavra, a doutora Vanessa Mateus, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Boa noite a todos, boa noite, ministro Luiz Edson Fachin, presidente, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, a quem cumprimento, a todos os demais ministros de hoje e de sempre, ministra Maria Elizabeth, presidente do STM, ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, a doutora Tarcijane Linhares Aguiar, nossa defensora pública geral federal, doutor Beto Simonetti, presidente da nossa OAB, Pablo Menezes, presidente do Instituto Consenso, Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico, responsável pela edição deste CONJUR, e gostaria de cumprimentar também a FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, que é parceira do CONJUR no lançamento do anuário, aqui representada na pessoa do Luiz Sobral, nosso CEO, e também dos meus colegas do corpo docente que estão aqui, os professores Mário Sarrubo, Arnaldo Rossepian e Laura Matos. Somos, coincidentemente, todos das turmas de segunda-feira, nos encontramos na FAAP e aqui em Brasília no resto da semana. Eu gostaria de dizer que eu acompanho, prezado Márcio, o lançamento do CONJUR há muitos anos, desde que ingressei para a Pamages, há mais de 10 anos. E o CONJUR sempre nos oferece o que tem de mais importante no Poder Judiciário, que é a transparência, que são dados, que são estatísticas, que são números, que nos permitem avaliar a nossa caminhada, avaliar a prestação de serviços à comunidade que nós desempenhamos e implantar melhorias no nosso sistema de justiça. A transparência é a palavra de ordem dos últimos dias. E é isso que nós extraímos do CONJUR apresentado e editado, do CONJUR não, do anuário apresentado e editado pelo CONJUR. E os dados que ele traz nessa edição mais recente são impressionantes. Nós temos um número de 45 milhões
de processos julgados em 2024, que é o ano de análise do Conjur. É o maior número da série histórica do Poder Judiciário. Nós superamos em 5 milhões o número de processos distribuídos no mesmo ano. Pela primeira vez na série histórica, nós superamos esse número com essa grandiosidade. Foram 2.569 processos baixados por cada magistrado, o que são 11 processos por dia útil por cada juiz deste Brasil. A gente teve um aumento exponencial do número de 61% desde que o CNJ mede essa série histórica de processos. Mas o número de magistrados não cresceu 61%. O número de magistrados cresceu um pouco menos de 20%. Isso significa que a magistratura precisou se adaptar. A magistratura aplicou para si, e isso é importante que se diga, que da cúpula à base, do STF à base da magistratura, o estoque diminuiu consideravelmente, apesar do número de processos ter aumentado todos os anos dessa série histórica que foi medida. No STJ, o número de processos duplicou, mas cada ministro triplicou o número de processos julgados. Aqui no STF, houve uma redução de 150 mil para 21 mil processos em estoque. Na magistratura de base, nós aumentamos o número de processos julgados e diminuímos o nosso número de processos em estoque ano após ano, desde essa série histórica. Isso significa que o Poder Judiciário tem atuado com base nos princípios da eficiência, que é a melhor alocação de recursos, a melhor administração do seu pessoal, a apresentação de núcleos de justiça 4.0, investimento em parque tecnológico, investimento na digitalização de processos. E isso fez com que a celeridade tenha aumentado sobremaneira. Hoje, se retiradas as execuções fiscais, a gente tem um tempo médio de tramitação dos processos de 1 ano e 7 meses. Isso não é compatível com a percepção de lentidão que se tem da justiça. 1 ano e 7 meses é o tempo médio de tramitação dos processos, com exclusão das execuções fiscais. E o Márcio Chaer resume bem esses números todos numa frase. O índice de confiança do Poder Judiciário não é medido em pesquisas de opinião. O índice de confiança do Poder Judiciário é medido pelos 75 milhões de processos em tramitação, que demonstram que 75 milhões de pessoas confiaram a sua vida a esse sistema de justiça aqui hoje retratado por esse anuário. E isso não é possível de ser feito sem a valorização da magistratura e dos servidores do Poder Judiciário, que são os verdadeiros responsáveis por conduzir essa máquina. O que a gente tem na imprensa é um retrato de um Poder Judiciário moroso, de um Poder Judiciário caro. Muitas vezes se repete o Poder Judiciário mais caro do mundo. Nós não somos o Poder Judiciário mais caro do mundo, porque esse número não pode ser calculado simplesmente com base em números absolutos. Nós somos o judiciário mais amplo, o judiciário mais produtivo, o judiciário com maior número de processos, o judiciário com maior número de acesso, com maior facilidade de acesso à população, o judiciário com menor custo para a população, porque ele é gratuito para quem não pode arcar. Nós somos o judiciário que mais entrega no mundo e não o judiciário mais caro no mundo. E esses números a gente não vê retratado na imprensa de maneira geral, mas a gente vê retratado aqui no Anuário da Justiça, que hoje é lançado em sua 20ª edição. Então, parabenizo ao Conjur, parabenizo o STF e o CNJ por essa expressividade, por isso que a gente quer mostrar para a sociedade, por essa transparência. É esse o judiciário que a gente entrega e é esse o judiciário que a gente quer mostrar. Meus parabéns a todos os envolvidos no projeto. Dando sequência aos pronunciamentos dessa noite, fará uso da palavra o Dr. Pablo Menezes, presidente do Instituto Consenso. Boa noite a todos e a todas. Eu inicio aqui esse tempo que a mim foi confiado, fazendo uma saudação especial ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Edson Fachin.
também fazendo referência à presença da excelentíssima senhora ministra Maria Elizabeth Guimarães, ao excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, ao ministro de sempre, Ricardo Lewandowski, ao nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Gonet, a nossa Defensora Pública da União, Tarcijane Linhares, a nossa presidente da Associação Brasileira dos Magistrados, doutora Vanessa Mateus, ao querido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, ao ministro do Tribunal de Contas da União, o doutor Bruno, a quem eu chamo carinhosamente de Bruno Dantas, que tinha visto ali e já queria fazer uma saudação muito especial, a ministra Morgana, do TST, ao ministro Douglas, do TST, e pedindo perdão a pessoas que não me referenciei aqui nesse discurso, por causa um pouco, ministro-presidente, da minha miopia e de ter perdido os óculos recentemente. E fazendo uma saudação muito especial àquele que hoje construiu essa ponte para que essa noite estivéssemos aqui, o doutor Márcio Chaer. É nítido a todos os senhores e as senhoras o nervosismo que se ocupa de mim, até porque nunca estive numa banca com pessoas que admiro tanto. Não só ministro Edson Fachin, pessoas de autoridade máxima no poder brasileiro, poder judiciário, o Tribunal de Contas ou da Procuradoria-Geral da República, mas porque são pessoas que eu tenho profunda admiração. Sabemos nós, advogados, que a advocacia não é uma profissão de covardes, mas a magistratura também não o é, e aqui nesse palco e nesse evento vemos homens e mulheres corajosos que, em todos os momentos da nossa República, tiveram a coragem de lutar pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. E, por falar em melhor do mundo, vamos falar do lançamento do Anuário da Justiça, mas também estou aqui como presidente do Instituto Consenso para falar do lançamento do Anuário da Saúde Suplementar. No setor privado, apesar de ser advogado, e não apesar de lamento, porque iniciei minha carreira na gestão como advogado, a gente tem uma máxima que se diz: aquilo que não é medido nunca pode ser gerido. E o Anuário da Justiça ou da Saúde Suplementar vieram para nos ajudar a organizar com números, com métricas e com informação um espelho do que é o tratamento dos processos e da justiça brasileira. E aqui eu quero fazer um destaque importante ao papel e à importância do Supremo Tribunal Federal na saúde pública e na saúde privada do país. E eu quero trazer como referência 2 casos que foram julgados em conjunto e que trouxeram, doutora Vanessa, uma redução da litigiosidade no sistema de saúde pública, que foram os temas 6 e o tema 1, 2, 3, 4. Se os senhores e as senhoras não sabem, nós tínhamos um avanço anual de mais de 10%, portanto, de 2 dígitos, no aumento de judicialização da saúde pública. E então o Supremo Tribunal Federal, ciente do seu papel, tematiza, julga e traz 2 súmulas vinculantes que tratam da competência para julgamentos da saúde, temas da saúde pública, deixando para a Justiça Federal os casos de tratamento contra a União e de tratamentos de alto custo, e para a Justiça Estadual outros tipos de judicializações. Também trouxe e reforçou o papel, e isto é de grande alegria, o papel do NATJUS, que é o apoio técnico médico ao juiz e à juíza, e nós temos um país de tamanho geográfico e populacional continental, doutor Márcio Chaer, onde nós precisamos atender às expectativas do cidadão e da cidadã, do Oiapoque ao Chuí, do Rio de Janeiro a São Paulo, do Paraná
ao Pará. E então, no julgamento do tema 6 e do tema 1, 2, 3, 4, o Supremo Tribunal Federal fortalece o papel do Natjuz. E o que é o Natjuz? É um sistema onde o juiz, seja da primeira instância, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, pode enviar o caso que está sob julgamento para que seja avaliado o aspecto médico e farmacológico daquele tratamento que se solicita a apreciação do Poder Judiciário. Juiz não é médico. Exigir do juiz que tenha conhecimentos médicos é exigir demais de um ser humano que tem alta capacidade, mas que não sabe tudo. E então, com o parecer do Natjuz, para dizer se aquela terapia é segura, se aquela terapia é eficaz, se há realmente risco de vida, se aquele medicamento de alto custo vale a pena para aquele paciente. Com isso, o Poder Judiciário passou a ter um instrumento para melhor decidir. E o que acontece com isso, ministro Cristiano Zanin? Acontece uma queda da judicialização, e especialmente porque temos uma judicialização, muitas vezes justas, do poder público ou do poder privado, que não entrega aquilo que deveria entregar ao cidadão. E aí o Poder Judiciário precisa intervir para garantir o acesso ao cidadão à saúde, que é um direito de todos e um dever do Estado. Só que também sabemos que existem seres humanos que pleiteiam direitos, às vezes, sem saber que não os possui, e às vezes pleiteiam direitos que, na verdade, não lhe farão bem, porque são mal instruídos, às vezes por uma minoria, e aqui repito na frente do meu presidente Beto Simonetti, por uma minoria de médicos, por uma minoria de advogados e de pessoas que muitas vezes tentam fraudar o sistema de saúde público e o sistema de saúde privado, se utilizando do Poder Judiciário. E então, com o Natjuz, isso se pôs por terra, com o tema 6, o tema 1, 2, 3, 4 se pôs por terra, e a redução na judicialização, que aumentava 2 dígitos por ano, esse ano tivemos pela primeira vez uma redução de 6%. E isso é mérito do Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro decano, ministro Gilmar Mendes, mas com a unanimidade do tribunal na sua atualidade. Então, é o Supremo Tribunal Federal que falou em conjunto, dizendo o seguinte: a saúde tem valor, a saúde é importante, o Estado precisa garantir o direito à saúde, assim como chama a Constituição. E aqui eu faço uma saudação especial à nossa conselheira Daiane Lira, uma das mães do Natjuz, que está aqui conosco, presente também. E o Poder Judiciário, então, pôde, através do tema 6, do tema 234, garantir que chegue a saúde para o cidadão que verdadeiramente precisa. E com base nesse discurso, que já ultrapassei muito o que deveria falar, eu só tenho a agradecer aos senhores e às senhoras e agradecer ao Conjur pela oportunidade e a todo o sistema de justiça. Nós, cidadãos brasileiros, acreditamos nos senhores e nas senhoras. Nós agradecemos pelo trabalho que os senhores e as senhoras fazem dia a dia. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico. Boa noite, agradeço a todos a presença, em especial ao nosso presidente, que nos acolheu, e é preciso esclarecer, sem ônus para o tribunal. Nós temos meditado muito sobre as formas que existem de avaliar um tribunal, ou, então, as formas de se avaliar um profissional, ou, então, um país, não é? O anuário, na nossa ótica, ou na nossa linha editorial, ele busca o substantivo, o adjetivo fica fora, não é? Muito bem. Para avaliar países, existem o IDH, do PNUD, né, das Nações Unidas, e tem também trapaças, né, de uma das sucursais da CIA no Brasil,
que falsificam o índice de percepção da corrupção. Ninguém sabe quem foi ouvido, quando, onde. A Transparência Internacional... eu não ia falar o nome. A Transparência Internacional, ela diz que ouviu 12 fontes de 13 entidades. Quem são essas fontes? Quem são as entidades? Né? E na folha dos doadores deles, evidentemente, estão os governos dos Estados Unidos e da Europa, que, como vocês sabem, trabalham muito para o progresso do Brasil, pelo crescimento, pelo nosso crescimento econômico e para que as vendas do Brasil aumentem cada vez mais. Muito bem. Um outro truque para emular o que seria a imagem do Supremo são as pesquisas que se tem divulgado. Veja só, no mês de março, em 4 semanas, aconteceu o seguinte: um instituto apurou que o Supremo é reprovado por 43% dos brasileiros. Uma semana depois, outro instituto concluiu que 49% da população rejeita o Supremo. Nas quinzenas seguintes, pulou para 60%. E logo para 69,9%. Adoro esse ,9. Quer dizer, como? Você vai lá, eu vou lá, pergunto, por que essa diferença? Não, é que usamos métricas diferentes. Né? O Wallace, você poderia colocar aí a participação especial do nosso repórter Marcelo Madureira? Coisa em alta nessas eleições são as pesquisas eleitorais. Dia sim, outro também, saem 2 ou 3 pesquisas de institutos diferentes. O Gaceta e Planeta também não podia ficar fora dessa. Veja agora os números do Gaceta Data. 60% dos entrevistados não acreditam nas pesquisas. 39% acham que o Ibope do Datafolha está baixo. 45% já decidiu que pode mudar o seu voto a qualquer momento. Aliás, 35% acabaram de mudar o voto agora. Nessa outra simulação, os entrevistados pelo Caceta Data já têm voto definido, mas ainda pode mudar. 51% querem mudar para Miami, 46% querem mudar para Lisboa e 32% querem mudar para Venezuela, que tem um IDH maior que o do Brasil. Bom, muito bem. Acho que a seriedade dessas pesquisas, elas merecem uma análise séria como essa, né? A última vez que se mediu o grau de conhecimento da população sobre o Supremo, concluiu-se o seguinte: 70% dos entrevistados não sabem o que significa a sigla STF. 72% não souberam dizer uma única atribuição do que seja Supremo Tribunal Federal. Como nós sabemos, 29% da população brasileira é analfabeta funcional. Né? Aí a gente vai procurar. Para quem acreditar que o Ibope do Supremo caiu por causa da enxurrada de notícias contra o tribunal, tem outro dado importante. A soma dos consumidores de conteúdo no Brasil, de jornais impressos e de digitais, é de 0,92%. Não chega a 1%. Aí, então, vai dizer, não, é que a população está nas redes. Vamos ver. Em 2025, apurou-se que 51% do tráfego nas redes são bots, não são pessoas. São robozinhos que são pautados para fazer comentários em blogs, para se manifestar, né? Isso é uma delícia. O tráfego desses robôs nas generativas, porque agora você pode também fazer a cabeça da generativa. Basta você produzir um conteúdo que as generativas, que essas simulações de inteligência, que chamam de inteligência artificial, mas que não são, elas colhem a informação delas na rede. E nós sabemos que na rede 90% é lixo. Mas deixamos para lá. Quanto cresceu entre janeiro e dezembro de 2025 o número de bots nas generativas? 187%. Todas essas informações estão disponíveis nas sofisticadas ferramentas de busca
que estão à disposição de todos. O esforço das equipes que há 20 anos produzem o anuário é não se deixar hipnotizar por fantasias encomendadas. Não se sabe ao certo por quem. As informações e análises tratam da performance da máquina judiciária, que recebeu no último ano quase 41 milhões de processos e resolveu quase 45 milhões. Não apenas 4 ou 5 processos. Veja bem, o judiciário é avaliado por causa de 4 supostos escândalos, e eu fico esperando quando vai ter uma avaliação dos 75 milhões de processos que também são produto do trabalho do judiciário. Mas, para falar do índice de confiança do judiciário, tem uma outra régua. A cada dia do ano, 161 mil pessoas ou partes elegem o judiciário para resolver seus problemas. Todo dia, 161 mil. Aí chegamos aos 45 milhões de processos novos que entraram no ano passado. Onde houve 41 milhões de vezes que isso se processou. Como se sabe, ninguém é obrigado a recorrer ao judiciário para resolver seus problemas, como fazem os institutos de pesquisa e jornais suspeitos de tramóias. Eles não confiam na justiça, mas não saem dos tribunais, né? Poderiam, já que sabem tudo, poderiam resolver os seus próprios problemas sem entregar para esses rejeitados, que são os juízes ou os ministros do Supremo. Perguntamos ao ministro Celso de Mello como é que ele vê essa situação, e mandamos a ele o nosso editorial. Ele diz: não se pode aferir com seriedade a confiança pública no judiciário, ignorando o nível de informação da população sobre o que é o STF, qual sua função constitucional e de que modo atua no sistema republicano. A opinião pública é elemento essencial da democracia, mas sua interpretação exige prudência, contexto e honestidade analítica, o que, como nós estamos assistindo, não está presente, não é? Teve um desses filósofos alemães que disse o seguinte: quando você quer esconder algo, você mostra. Quando você quer mostrar, esconda. Essas coisas que estão acontecendo na cara de todo mundo, elas são invisíveis, não é? Então, nós temos escândalos inflados e a culpa de quando uma pessoa é absolvida das acusações que receberam, é de quem? É do juiz, é do ministro, é do Supremo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para o encerramento desta solenidade, tem a palavra novamente o excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Mais uma vez, nosso boa noite a todos e a todas, aos senhores ministros de hoje e de sempre que aqui nos acompanham, ministros que também e ministras que nos honram com a presença, ministra Morgana Richa, que aqui também está presente. Quero saudar também meus colegas do Conselho Nacional de Justiça, conselheiros e conselheiras aqui presentes, reiterar as minhas saudações ao dispositivo de honra e dizer que há muitos anos atrás, na epígrafe de uma tese de doutoramento defendida em Coimbra, eu li um pequeno verso de um poeta português não muito conhecido no Brasil, Antônio Ramos Rosa, que dizia algo mais ou menos assim: tudo já está dito, mas se tudo já está dito, tudo está por dizer naquilo tudo que dito já foi. Ou seja, o importante nas análises é nós termos dados e evidências. E aí, claro, dentro de uma margem interpretativa, esses dados e evidências são interpretados. Daí o contexto relevante da hermenêutica, que é o que fazemos cotidianamente. Pode-se dizer até mesmo que viver é interpretar, por assim falar. De modo que, nesta medida,
dentro de um contexto racional e sistemático, ter dados e evidências como estes que o anuário traduz é muito importante. No Conselho Nacional de Justiça, nós temos o Departamento de Pesquisas Judiciárias, que tem um manancial também extraordinário de dados e números. E são esses que devem nos ajudar na gestão do cotidiano, nas mais diversas políticas públicas judiciárias. E, ao lado disso, temos a nossa função jurisdicional, que é a nossa missão primeira e uma missão indeclinável. Por isso, mais uma vez, bem-haja o Conjur, o apoio sempre da FAAP, que estimula e sustenta também essa iniciativa, e o Supremo Tribunal Federal, uma vez mais, abriu as portas para acolher este momento, saudando, portanto, todos aqueles que se colocam à disposição de um país que mereça uma sociedade mais livre, mais justa e igualitária. Aqui estão pessoas que acreditam nisso, estão pessoas que também acreditam que pode fazer mais e fazer melhor. Por isso estamos juntos no dia de hoje. Uma boa noite a todos e a todas e muito obrigado pela vossa presença. Senhoras e senhores, informamos que os exemplares da revista Hora Lançada estão disponíveis nas mesas deste espaço e serão distribuídos gratuitamente aos convidados. Com a devida autorização, está encerrada esta solenidade. Tenham todos uma